Mas isso não aparece no vídeo, chorou. A filmagem foi feita de lado e você e Ananda quase não aparecem. Estão meio de costas. Quem filmou andou e me filmou atrás, quando aquele desgraçado, infeliz colocou a mão na cadeira e pegou meu queixo. Quando aconteceu isso a gravação foi interrompida. Dá a impressão de que ele me beija, chorou. Tudo culpa sua. Eu nem queria ir a essa maldita despedida de quem nem conheço. Chorou. Mas, Bárbara. Eu sou testemunha. Ananda também é testemunha. Tá achando que Murilo vai acreditar em vocês? Acha mesmo? O desespero tomou conta de Bárbara. Talvez, ela mesma, não soubesse que um rompimento com Murilo seria tão doloroso. Custou a se recompor do choro. Mesmo assim, seu emocional estava muito abalado. Sua vez, Marcela sentiu-se mal ter sido ela a convidar e insistir para que a irmã fosse à festa. Capítulo 27. Ossos da mente. Os dias que se seguiram foram terríveis para Bárbara. Trabalhava em um serviço que não apreciava, apesar de ser eficiente no que fazia. Além disso, o término do namoro com Murilo agravou seu estado psicológico. Novamente, sentiu-se deprimida, sem ânimo, sem esperança. Ele não ligou mais. Nem mandou mensagem. Ela não ousou fazê-lo. Tinha entendido. O namorado deixou claro que não havia mais nada entre eles. Para Bárbara, a vida perdeu o brilho e a razão de ser. Todos procuravam animá-la, mas em vão. Deixou de frequentar a casa espírita para não se encontrar com Murilo ou outros conhecidos que sabiam que eram namorados. Marcela, tão ligada à irmã, culpava-se cada dia mais. Pensou em ir conversar com Murilo, mas Bárbara proibiu. Sua vez, não quis contrariar. Perceval e seus companheiros aproximaram-se novamente. O prazer da vingança é uma alegria vergonhosa, saboreada somente em felizes e sem evolução. Morra. Perceval induzia com calma, perseverança e continuidade. Morra. Acercando-se de Bárbara, pedia. Se mata. Vamos. Se mata logo. Sua vida não tem graça. Não tem valor para ninguém. Se mata logo. Crie coragem para isso. Não seja covarde. Crie coragem. Planeje como fazer algo rápido e certo. Não dê chance para alguém tentar te impedir. Se mata. Tenha coragem. Se mata logo. Diuturnamente, pensamentos suicidas vagavam na mente de Bárbara, que não sabia o que fazer. Sentia-se confusa, perturbada. Não organizava tão bem as ideias como antes. Aquela influência era sofrida com intensidade, quase ininterruptamente. Vai ao médico, filha. Procura um psicólogo, Antonella insistia com carinho. Pra quê, mamãe? Não vai adiantar nada. Vai sim. Tudo tem jeito. Já teve uma vez. Vai ter jeito de novo. É só seguir o mesmo caminho que te deixou melhor. Bárbara omitia de sua mãe e dos demais os desejos intensos de suicídio. Acreditava que estava com vergonha de falar a verdade, mas não era isso. Não diga à sua mamãe que vai se matar. Não fale nada sobre acabar com esse sofrimento. Ela não entende. Vai tentar te impedir, influenciava Perceval que se ligava cada vez mais à encanada. É difícil me mexer e, sequer, levantar da cama, mamãe. Parece que meus músculos estão fracos e não me sustentam. Sinto tremores dentro de uma sensação esquisita de desespero. Filha, vamos na igreja comigo. Você precisa orar. Vamos lá pedir para Deus, para Nossa Senhora te proteger e amparar. Mãe Santíssima vai te ajudar, vai te dar forças. Não consigo, mamãe, chorou. Tá bom. Então vou fazer um chá para você, decidiu a senhora. Não precisa. Não quero nada, virou-se para a parede. Antonella, bastante preocupada, foi para a cozinha preparar um chá para a filha. Ao vê-la, Patrícia perguntou. E a Bárbara? Como está? Está deitada ainda. Nem quis levantar. Depressão é algo cruel.
Se a gente pudesse fazer alguma coisa. Já pensei em eu mesma ir falar com o Murilo. Mas, Dona Antonella, não creio que foi somente o término do namoro que gerou tudo isso. A Bárbara vinha de situações difíceis. Desmanchou com o outro e isso lhe custou metade de seu apartamento, algo que lutou tanto para conseguir. Depois vendeu a empresa contra gosto. Ficou desempregada há bastante tempo. Cá entre nós, arrumou um emprego que não aprecia tanto. O Murilo foi a única coisa boa que aconteceu a ela. Tá certo que se o Murilo descobrir a verdade e os dois se atarem, fará bem a ela. Mas isso não será o suficiente. Ele não poderá voltar para ela piedade ou compaixão. Ela tá assim faz mais de mês. Não melhora. Algo precisa ser feito. Sim. Muita coisa precisa ser feita. Mas é a Bárbara quem precisa criar forças para fazer. Ela precisa se renovar, se reiniciar, entende? Patrícia pensou um pouquinho e sugeriu. A senhora fica de olho nas crianças para mim. Vou levar a Bárbara para dar uma volta, tomar sol. Caminhando fará muito bem a ela. Antonella concordou imediatamente. Patrícia foi até o canto da sala onde havia um colchão em que Bárbara estava encolhida. Abaixou-se e perguntou. Ei! Tá dormindo? Viu-a se remexer e encará-la. Vamos dar uma volta. Não quero, sussurrou. Mas eu quero. Favor. Vamos comigo? Com muito custo a cunhada se sentou e ficou parada algum tempo. Suspirou e ergueu o olhar como se precisasse sustentar grande peso e comentou. Estou tão ruim. É como se me faltassem forças. Minha cabeça está estranha. Vamos fazer o seguinte. Levanta e se troca. Nós duas precisamos sair, precisamos conversar. Tá bom? Ergueu-se e pegou a outra pelo braço, fazendo-a ficar em pé. O comportamento de Bárbara era extremamente estranho. Parecia outra pessoa. Estava longe da mulher alegre, esperta, ativa, ágil, risonha e voluntariosa que sempre foi. Com dificuldade, ela se trocou. Lavou o rosto e escovou os dentes. Patrícia insistiu que tomasse uma xícara de café, algo que ela sempre apreciou. Enquanto engolia a bebida quente, acreditava que não tinha mais o mesmo gosto nem o mesmo sabor. Forçadamente, comeu um biscoito que demorou a passar pela garganta. Vamos. Patrícia convidou sorrindo. Sem dizer nada, ela se levantou. A cunhada enlaçou seu braço e ambas saíram. Chegando ao quarto, Antonella deparou-se com Marcela chorando. O que foi, minha filha? Perguntou mesmo sabendo o que era. A Bárbara está sem minha culpa, Marcela chorou. Ela não queria ir àquela maldita despedida. Eu que insisti. A mãe sentou-se ao seu lado e afagou-lhe as costas. Pensou um pouco e disse. Não foi culpa sua. Se as coisas aconteceram do jeito que falou, não foi culpa de ninguém. Se tem algum culpado, foi a criatura de moral deformada, um aleijado mental que filmou aquilo e entregou pro Murilo. Não duvido nada, que essa mesma pessoa que filmou tudo, tenha mandado ou até pagado o rapaz pra dançar pelado na frente da sua irmã. O rapaz não tava pelado, mãe. Favor, não piore as coisas. Homem de cueca para mim tá pelado. Fiquei decepcionada quando soube que vocês frequentam esse tipo de festa. Não é lugar de gente decente. E se o Murilo fosse meu filho, eu aconselharia ele a pensar muito, muito mesmo antes de seguir em frente com o namoro. Uma pessoa que vai nesses lugares. Mãe. Favor. Foi uma despedida de solteira. Ninguém sabia que os dançarinos seriam chamados. Nem a noiva. A mãe e a avó dela também acharam ruim. Alguém contratou os rapazes para brincar. Brincadeira mais indecente, não é, Marcela? Como essa noiva, depois de casada, vai dizer pro marido dela que não quer ver ele se engraçando com outras mulheres. Se ela souber que o marido foi em bar ou lugar que tem mulher fazendo striptease, que moral ela vai ter pra chamar a atenção dele? O marido vai jogar na tudo que ela já fez. Vai dizer que viu vídeos dela se assanhando com homens dançando pelado. Ah, mãe.
Tá bom, vai. A senhora já falou tudo isso. Chega. A ansiedade está atacando de novo. Estou em crise. Me sinto mal, tremendo dentro, dá um medo horroroso. Falei e falo de novo. Vocês têm de pensar muito, muito mesmo antes de fazer as coisas. Depois de feito, não tem volta. Se tivesse pensado não estaria com essa crise de ansiedade, filha. Agora tá feito. Vai ter de se conformar. Mas aprenda com a lição. Se estiver em um lugar e não estiver acontecendo coisa boa, vire as costas e vá embora. Se estiver num lugar e sair uma discussão, vire as costas e vá embora. Não se obrigue a permanecer perto de pessoas que não têm bom nível, minha filha. Tá bom, mãe. Vai ter de se conformar. Mas, da próxima vez, pensa antes. Enquanto caminhava ao lado, para tirar sua mente de pensamentos tristes que a colocassem para baixo, Patrícia comentou. Que dia lindo, não é mesmo? Viu a outra pendendo com a cabeça positivamente. Se a dona Antonella tivesse feito o seu super molho, poderíamos chegar em casa e abrir uma massa. Aquele molho dela é uma delícia. Aliás, tudo o que ela faz é uma delícia. Patty, e o meu irmão? Deu notícias. Bárbara quis saber de súbito. O de sempre. Quando consegue, deposita o dinheiro do pagamento da pensão das crianças e, muito raramente, manda vídeos ou áudios dizendo pros filhos que os ama. Nem estou mostrando mais, porque eles ficam tristes, choram e perguntam que pai os abandonou. O Sandro não é obrigado a visitá-los. Como posso obrigá-lo? Sabe? Às vezes, acho que a distância é melhor. Não vou forçar nada. Ele não vem, não se interessa em ver os filhos. Fazer o quê? Você gostava do meu irmão, né? Muito, Bárbara. Sempre fui apaixonada a ele. Como conseguiu superar essa separação? Afinal, depois desses anos de casados e com 2 filhos. Isso é chocante. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sentaram-se em um banco da praça e Patrícia contou. Foi chocante, sim. A separação, principalmente como a minha, foi um golpe duro. O golpe mais duro que tomei na vida. Meu mundo caiu sobre a minha cabeça e chorei muito. Longe das crianças, é claro. Diante de uma separação, a gente fica incrédula. Se sente um lixo, uma droga, incapaz. Sua autoestima vai parar no pé, esboçou um sorriso. Não é fácil. Fui traída. Enganada. Perdi tudo. Como conseguiu superar? Como fez ou faz para não se entregar e... Você entende a minha pergunta? Entendo. Sabe? Acredito que o que me ajudou e ajuda é a minha fé. Fé em quê? Em Deus. A fé é acreditar que tudo passa, que tudo se renove e que daqui a 6 meses ou um ano as coisas estarão diferentes. Uma atitude, um comportamento, uma palavra ou ação que você toma hoje, vai decidir o seu futuro. Tudo que ocorre na sua vida é você quem programa. Não podemos perder a sensibilidade humana em ter fé. Não podemos perder a capacidade de acreditar no amor. Amor de Deus, amor a si mesmo, amor ao próximo. Jesus foi muito feliz quando resumiu os 10 mandamentos em um único. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A lei fundamental da vida é o amor. O amor cura, alimenta, conforta. Deus nos criou amor. Precisamos nos voltar para Ele, todos os dias, agradecer pela vida, pelo sol, pela água, pelo ar que respiramos, pelo alimento que nos nutre e o resto vem. Sabe que? Porque fé também é amor. Tá difícil ter fé, Patty. Estou tendo sensações estranhas, horríveis. É um abalo, uma coisa. Nem sei descrever. A alma dói. Você disse que tudo o que acontece na vida há gente que programa. Não sei se programei isso. Bárbara, logo que foi morar junto com a gente, quando vendeu seu apartamento, você já não estava bem. Estava muito para baixo. Vamos usar a palavra certa. Você já estava em depressão.
Não desse jeito. Não nesse grau. Tudo bem, mas lembra que já estava muito para baixo. Lembro. Depois você foi mudando, melhorando, sorriu. Até que conseguiu sair daquele estado. Mas o que você mudou na sua vida que a fez melhorar? Pensa. Nem sei. Você começou a rezar, fazer oração no lar. Foi para a casa espírita e passou a frequentar, estudar. Comecei a vê-la com livros. Penso que foi você se aproximar de Deus, se religando ao Pai da vida, que se melhorou. Teve fé, criou esperança, coragem. Mas tudo isso foi água abaixo quando se decepcionou com o Murilo. Isso aconteceu porque depositou total confiança no relacionamento e não em si mesma. Aí se afastou de Deus, se afastou da fé, da esperança. Sabe, cunhada, a fé é algo que precisa ser alimentada. Isso, é importante se ligar, frequentar uma casa de oração, uma igreja. Nesses lugares sempre ouvimos sermões, palestras, palavras que estimulam nossa fé, direcionam a nossa consciência para boas práticas, nos dão coragem para viver. Eu acredito, piamente, que quem está vivendo depressão ou transtorno de ansiedade necessita muito, muito mesmo de uma religião ou filosofia. Seja católica, espírita, umbanda, candomblé, evangélica, judaica, budismo, hindu. Não importa. Seja alguma coisa. Toda pessoa que experimenta a depressão, transtorno de ansiedade ou qualquer outro transtorno emocional, precisa de amparo religioso. O ataque de energias, espíritos ou almas, que não são bons, pode acontecer e essa pessoa precisa de suporte, apoio e amparo espiritual. Muitas vezes, o suicídio é evitado pela fé. Fé em Deus, fé no amanhã, fé em se dar uma nova chance. Muitas vezes, o suicídio é evitado pela ajuda de nossos anjos da guarda e nem sabemos disso. Precisamos nos religar a Deus de alguma forma. Somente assim seremos beneficiados. Bárbara encarou e percebeu quanto de verdade havia naquela simples conversa. Você tem razão, Pati. Sabe. Nos últimos dias, principalmente, quase não consegui trabalhar. Minhas ideias estão estranhas. Meus pensamentos estão decaídos. Tenho vontade de morrer, lágrimas correram-lhe pela face pálida. Não tenho paz. Não tenho paz. Abaixou a cabeça e secou o rosto com as mãos. Diante do silêncio, Patrícia comentou. Bárbara, deixe-te explicar como é a depressão. A depressão é uma doença silenciosa e não aparente. Não é aquela tristeza que passa depois de um tempo, dias ou semanas. A depressão acontece, muitas vezes, fatores emocionais que vivenciamos, sobrecargas emocionais que experimentamos. Ela altera a química do nosso cérebro sem que ninguém perceba, afetando nossos pensamentos, nossas emoções e, consequentemente, nossas atitudes, comportamento, expressões e ações. Existem vários graus de depressão, mas não dá para medir. Exemplo. Pensou e explicou. Quando se mudou lá para casa para morar com a gente, enfrentava um grau de depressão. Hoje, acredito que enfrento um grau maior. Não sei. Não posso afirmar. Mas é mais ou menos isso. É porque a química do seu cérebro muda de acordo com suas emoções e enfrentamentos. Você estava péssima agora há pouco, deitada naquela sala quase escura pelas cortinas fechadas. Daí, se esforçou e levantou. Enfrentou a caminhada, enfrentou a fadiga. Agora, exemplo, está se sentindo melhor do que quando acordou hoje cedo. Que seu enfrentamento mudou a química do seu cérebro. Sua mente, antes, estava focada na tristeza, na vontade de morrer. Agora, trabalha com outros assuntos. Você caminhou, viu a rua, olhou a praça, viu árvores, observou pessoas diferentes, distraiu-se com o cachorro latindo, olhou uma flor e sei lá mais o que. Tudo isso, meio que tirou sua mente do foco da tristeza e deu a ela algo diferente para trabalhar. Fazendo isso, mostrou para sua mente onde focar, mostrou onde sintonizar. Quando ficou deitada com medo, tremendo,
experimentado sensações estranhas, permitiu que sua mente ficasse nesse estado e ela ficou. Simplesmente isso. Agora, com essa tomada de atitude, está ensinando para ela como quer que ela fique. Ensine para sua mente que, quando olhar para o cachorro latindo, é para ela ver e pensar no cachorro latindo, achá-lo bonitinho, interessante. Olhar para o cachorro é olhar para o cachorro e não no problema financeiro. Quando estiver caminhando, olhando árvores e flores, é para sua mente olhar, admirar, estar atenta às árvores e às flores e não preocupada e pensando no emprego que está complicado. Isso é estar presente no presente. Estar presente e participante do exato momento que vive. Estará ensinando sua mente como ela deve agir. A maioria das pessoas está passeando, olhando o cachorro latir, vendo uma árvore, mas com a mente focada em problemas, assuntos do passado, mágoas, culpas, arrependimentos, contrariedades, desejo de vingança. Estão focadas em seus celulares, nas mensagens, nas comunicações. Aquilo serviu para Bárbara, que atentava demasiadamente para seu celular. A mente não relaxa, não descansa, não se alegra, só foca em problemas. Problemas e mais problemas. Chega uma hora que ela, a mente, não aguenta. Ela se abala, surta. O resultado desse abalo é tremor, desânimo ou pensamentos acelerados, fadiga extrema, desespero infundado, pânico. A pessoa entra em depressão ou sofre um transtorno de ansiedade, que também é uma doença séria, tanto quanto a depressão. Quando vamos tomar banho, devemos estar presentes de corpo e mente. Sua mente deve prestar atenção no banho e não ficar lembrando do carro que precisa consertar. Quando for trancar a porta de casa, fique atenta em trancar a porta. Não faça isso correndo com a mente focada em outra coisa. Ensine sua mente como quer que ela haja. Ensine sua mente a ficar tranquila, vivendo o momento presente, interessada, exatamente naquilo que está fazendo e não no que já fez ou terá de fazer, ou seja, esteja presente em tudo o que estiver fazendo. Patrícia silenciou, mas logo indagou para fazê-lo entender. Quantas refeições nós fazemos prestando atenção naquele momento? Quase nenhuma. Acabamos pensar em problemas, no serviço, na raiva que passamos. Na hora da comida, focamos no celular, focamos na raiva, no problema, menos no que comemos. Imagina o quanto impregnamos nossa comida, os alimentos que ingerimos com energias ruins, pesadas causa de tudo o que passa pela nossa cabeça. Em vez de abençoar o que estamos ingerindo, agradecer tudo que comemos, derramamos energias que vão nos fazer mal. Ofereceu uma pausa e explicou. Se quando pedimos bênçãos a uma água, a um alimento, recebemos, quando estamos focados no que não presta, também contaminamos o que vamos ingerir. Isso, fazer meditação, fazer yoga ajuda, incrivelmente, quem passa um abalo emocional como o seu ou da Marcela. Meditação e yoga ensinam a ficar presente, interessado naquele instante. Bárbara se lembrou quando Murilo a ensinou a fazer um rápido exercício de meditação, mas não disse nada. Um instante e Patrícia completou. Talvez não seja fácil. Hoje, somos o resultado de tudo o que fizemos conosco mesmo nos últimos anos. É preciso mudar. Talvez leve tempo, quem sabe. Mas não temos nada melhor a fazer, se não nos melhorarmos. Nós nos viciamos a fazer tudo rápido. Tudo correndo, misturando pensamentos, sentimentos e emoções com tudo o que fazemos. Precisamos nos treinar novamente. A religiosidade vai ajudar, a psicoterapia vai ajudar, a meditação vai ajudar, o yoga vai ajudar, medicina natural vai ajudar, a acupuntura vai ajudar, a alimentação saudável vai ajudar. Tudo vai te ajudar, ressaltou. Mas não espere resultados milagrosos do dia para a noite. Lembre que nós demoramos anos para fazermos de nós o que somos hoje. Lembre também que o que não vai ajudar é nós não fazermos nada nós. Não vamos melhorar se não fizermos nada. Ninguém poderá fazer algo nós e precisamos entender isso. Não ficamos depressivos ou ansiosos porque alguém entrou ou saiu de nossas vidas.
Somos nós que não soubemos lidar com a situação. Nossa mente é que esteve focada no que não estava certo, ficando despreparada, confusa. Às vezes, nossa cabeça é um saco de gatos e não nos damos conta disso. Não organizamos os pensamentos, os sentimentos e as emoções. Precisamos fazer isso estando presentes, estando preparados para separações. Assim como as pessoas chegam, elas vão embora. Nova pausa e percebeu a cunhada muito atenta. É importante as pessoas se conscientizarem que depressão é doença, sim. Transtorno de ansiedade é doença, sim. Síndrome do pânico é doença, sim. São doenças muito sérias que precisam ser tratadas sempre. Patrícia afirmou. Dizer, tão somente, para um depressivo, exemplo. Vai, levanta. Vai trabalhar. Vai andar. Vai caminhar. Faça alguma coisa. Não funciona. Não é o bastante, pois a pessoa não tem forças. Não tem ideias. Nem sabe onde começar. Os pensamentos dela estão comprometidos, confusos, doentes. Mandar um depressivo se ocupar, fazer alguma coisa, é o mesmo que ver um sujeito com a perna quebrada de fratura exposta e dizer: levanta. Anda. Corra. Aquela perna quebrada não o sustenta. Ele não consegue andar porque dói. Só que dói o físico. Já, na depressão, a dor é na alma. Ninguém vê a fratura da mente, a dor nos pensamentos. É preciso cuidado e muito tato para falar ao depressivo. Para uma mente doente, frágil, necessitada é preciso explicar o processo que vai ajudá-la e, às vezes, ela vai precisar ouvir várias e várias vezes a explicação desse processo. Não vai ser da primeira vez que ela vai entender, porque sua mente está doente. É preciso entender e reforçar, com jeitinho, o que ela necessita fazer para se melhorar. Eu não consigo mudar sua mente como eu quero. É você quem vai fazer isso do seu jeito. Isso, vai precisar de um profissional, de um psicólogo. Assim como a perna quebrada precisa de um ortopedista para ter os ossos colados no lugar, precisa de mobilização para se cicatrizar, para os ossos se colarem, precisa de fisioterapeuta, fisioterapia com movimentos leves, exercícios, mexer os dedinhos, os pés. Para ganhar tônus, músculos, força. A mente depressiva também está como que quebrada. Ela precisa entrar no lugar. Vai precisar de um tempo para sarar, fazer pequenos movimentos meio de pensamentos saudáveis, exercícios mentais de positividade. Até se exercitar mais e mais. Silenciou um momento e viu a cunhada bem reflexiva. Imagine que os pensamentos sejam ossos. Estar com depressão é ter esses ossos quebrados e fora do lugar. Um psicólogo ajuda a colocar os ossos da mente no lugar. Psicólogo não é luxo nem perda de tempo, é investimento em você. Ele vai te acompanhar no período de imobilização, que é o período em que sua mente começa a se curar, entender, aceitar, fazer. Um bom profissional ajuda, auxilia a tirar o lixo da cabeça. Rio. A religiosidade, a fé, a crença em Deus é uma fisioterapia sensacional que auxilia, com doses medicamentosas de amor, sua mente a ter fé. Aos poucos, a esperança nasce, o amor cresce. A mente se renova e os ossinhos todos são colados, rio novamente. Tudo fica diferente. Ossos que se quebraram e se colaram novamente, totalmente, ficam mais fortes, mais resistentes. Olhou-a firme e comentou. Acredito em almas que nos rodeiam, como já disse. Isso, acredito também que, algumas que não gostam da gente desejam o nosso mal, se aproveitam da nossa fragilidade, estarmos com os pensamentos desamparados de fé e nos influenciam com ideias ruins, maldosas. Essas almas, esses espíritos que não gostam da gente povoam nossas cabeças com tudo que não presta. No estado depressivo, se não cuidamos do lado espiritual, as ideias podem ficar tenebrosas. Isso, quando passamos esses transtornos emocionais e estamos mais sensíveis, mais fragilizados, é tão importante ir à igreja, ao centro espírita onde se der melhor. Precisamos de suporte,
de anjos que nos ajudem, nos abençoem e afastem aqueles que não nos querem bem. Sei que eu já disse isso, mas estou reforçando. Longo período de silêncio. Tenho certeza de que nossa conversa fez com que melhorasse um pouco. Provavelmente, volte ao estado que estava hoje cedo. Isso é normal. Mas lembre-se do que nos falamos. Quanto mais conversas e movimentações saudáveis, boas, positivas tiver à sua volta, mais sua mente aprenderá ou reaprenderá a se ligar, a trabalhar com o que é bom e positivo. Foi aos poucos que entrou nesse estado e nem percebeu. Agora precisa fazer uma fisioterapia mental reversa. Achou graça. É preciso que se esforce, busque, se empenhe. Parada, deitada na cama não vai a lugar algum. Lembre-se do que falei. Tudo que ocorre na sua vida é você quem programa. Programe-se, a partir de agora, para ser uma pessoa melhor, não para o mundo, mas para si mesma. Consequentemente, o mundo vai melhorar. Ore. Peça. Agradeça. Confie em Deus. Como sabe tanto? Já sofri com a depressão. Mesmo? Como foi? Foi logo que entrei na faculdade. Depois larguei e fui fazer outro curso. Fiz tudo quanto foi necessário para me recuperar. Depois que me curei, me tornei outra pessoa. Enxergo o mundo de forma diferente. Aceito mais as coisas. Faço o que preciso fazer da melhor maneira possível. Jurei que nunca mais vou fazer aquilo comigo de novo. Fui eu que me coloquei naquele estado. Fui eu quem me tirei e Deus me ajudou. Isso, aconteça o que acontecer, abra mão de qualquer coisa na sua vida, deixe que vá, mas nunca largue a mão de Deus. Refleti um pouco e ainda disse. Quando vencemos esse estado, verdadeiramente, descobrimos a conquista da paz. Minha depressão era misturada com crises de ansiedade e eu ficava horrível. Passava muito mal. Era uma angústia sem fim. Um desespero sem razão. Um medo de não sei o que. Pensava em morrer, pensava em me matar. Tinha vergonha de contar isso. Meu pai sempre foi muito severo, bem rigoroso, extremamente crítico, exigente, preconceituoso. Creio que me treinei para fazer tudo certinho na vida. Gostaria de ser a melhor filha. Minha irmã era mais protegida pela minha mãe, que alivia todas as coisas erradas dela. Perdi o emprego que tinha e passei a sofrer mais ainda com as crises fortes. Larguei a faculdade. Teve um dia que quis me matar, mas antes, achou graça para descontrair, apesar da seriedade, fui à igreja pedir perdão. Que ridículo. É o mesmo que dizer: olha, Deus, eu vou ali matar uma pessoa, mas me perdoa, tá bom? Ofereceu uma pausa. Uma vida é uma vida. Não importa de quem seja. Para Deus tem o mesmo valor. É pecado, falou com conhecimento católico. Não interessa. É pecado e sofreremos isso. Aí, lá na igreja, eu estava chorando e o padre passou-me. Depois ele voltou e perguntou o que estava acontecendo. Contei que estava com depressão e minha família não entendia o que era. Achava que era frescura. Minha irmã era muito pirracenta. Ficava dizendo desaforos. Não fazia o serviço de casa. Tudo sobrava para mim e tudo era um peso para mim. Havia perdido o emprego. Parado de fazer a faculdade. Minha vida não tinha sentido, não tinha valor. Acreditava que, se me matasse, se cometesse suicídio, talvez, minha família acreditasse em mim. Aí, sim, entenderiam que eu estava doente, pois ninguém acreditava. Ninguém me ajudava. Quando tinha alguma reunião de família, meus tios, primos e avós estavam presentes, minha irmã, meu pai ou minha mãe diziam: essa menina é boba. Fica aí no canto sem conversar com ninguém, triste, emburrada. Ela quer aparecer. Quer chamar a atenção. Não liguem pra ela não. Isso é frescura. E muitos riam de mim. Outros ignoravam. O padre sentou no banco da igreja, que tinha na frente do que eu estava, e ficou ouvindo. Essa conversa nem foi no confessionário. Ofereceu uma trégua. Para que viver? Não havia razão nem motivo.
Não tinha apoio da família. Aí esse padre me disse mais ou menos tudo o que acabei de te falar. Mas eu não tinha dinheiro. Não tinha emprego. O que fazer? Onde começar? Então, ele orientou que começasse a frequentar a igreja, os grupos que ali existiam, pois seria uma forma de terapia. Pediu para eu dar uma chance para Deus, mas que teria de buscá-lo e me esforçar bastante. Tinha um grupo de senhoras que fazia a aula de dança, 2 vezes semana, no salão paroquial. Entrei para o grupo. Era a mais nova, Rio. Comecei a participar dos grupos e estudo. Dei aula de catecismo. Fiquei feliz em ajudar nas campanhas do agasalho. Daí alguém começou a dar aula gratuita de yoga, também na igreja. Nossa! Foi maravilhoso para mim. Comecei a entender mais, dominar meu corpo, minha mente. Conheci a meditação. Deus é maravilhoso. Quanto mais buscava, mais novidades boas e saudáveis apareciam. Descobri que não podia ficar parada. Um dia, uma senhora do grupo de dança disse que o filho dela precisava de recepcionista na empresa de móveis planejados. Aceitei correndo, ressaltou. Conforme o tempo passava, mesmo lentamente, eu percebia que Deus agia na minha vida. Passei a ignorar as implicâncias da minha irmã. Jogava fora as irritações do meu pai. Procurei não me ofender mais com o prediletismo da minha mãe. Voltei para a faculdade. Mudei de emprego com a ajuda de uma professora. Passei a ganhar mais. Conheci seu irmão. Comecei a fazer psicoterapia porque comecei a entender o quanto isso era importante. Sabe, Bárbara, eu dava foco para o que queria e podia fazer. Dava o melhor de mim. Para as coisas ou pessoas que não conseguia mudar, não podia controlar, ignorei, desprezei, não dei importância. Tipo, dane-se. Minha irmã falava, não fazia o que precisava. Dane-se. Eu fazia a minha parte. Meu pai implicava. Fazer o quê? Dane-se. Minha mãe gostava mais da minha irmã e isso estava claro. Dane-se. Não briguei, não levantei a voz, não falei um palavrão nem reclamei. Apeguei-me à religião. Comecei a acreditar que, de alguma forma, iria vencer aquilo cada vez mais. Uma religião é muito, muito importante quando se está abalado emocionalmente. Quando sofria as crises, eu orava, respirava fundo. Entendi que, à medida que compreendia o que acontecia, como funcionavam as crises emocionais de ansiedade ou depressão, fui melhorando. Fui sendo dona dos meus sentimentos. Não me desesperava com mais nada. Não ficava aflita. Se acontecia algo diferente, estranho, prejudicial. Paciência. Fazia o que dava. Me conformava e pronto. Ensinei à minha mente como é que queria que ela fosse, agisse. E aí, acabou. Tive o controle de mim. Nova pausa. Isso, quando seu irmão foi embora e me abandonou com os 2 filhos, sem trabalho em um apartamento que seria tomado de mim, fiquei surpresa, assustada. Tive medo, no começo, mas não deixei o desespero tomar conta. Chorei sim. Mas orei muito mais. Respirei fundo. Entendi que perderia o apartamento, não importasse o que fizesse. Isso, peguei as crianças e as coisas e fui para a casa dos meus pais. Não desejando enfrentar as críticas do meu pai, as reclamações da minha mãe, as implicâncias da minha irmã, procurei sua mãe. Você sabe, estava lá no dia que pedi abrigo. Agradeci tanto a Deus ser acolhida Dona Antonella e vocês. Orei muito. Fiquei conformada com a situação que não poderia controlar, mas corri atrás do que necessitava fazer. Procurar um emprego, mudar as crianças de escola, ajudar nas despesas. Enfim. Sabe, cunhada, não passamos provações que Deus não permita. E se Ele permitiu que algo acontecesse, é porque esse Pai da vida tem certeza de que conseguiremos soluções, suportar, arcar. Muito do que experimentamos na vida é para nosso crescimento. Então, não sei que, mas acredito que ainda vou vencer mais. De alguma forma, minha vida vai melhorar, assim como a sua, a da Marcela. Tenho tanta,
Mas tanta fé e esperança de que vamos rir de tudo isso um dia. Rir de não ter como pagar o aluguel, de só comer arroz, ovos mexidos e banana durante a semana, de ter de ficar de olho na dona Antonella para não gastar o dinheiro comprando tomate para aquele molho. Ambas riram e continuaram conversando. Capítulo 28. Altar da Alma. O tempo seguia seu curso. Bárbara se esforçava, a cada dia, mas, muitas vezes, acreditava perder a batalha. Havia dias bons e outros nem tanto. Convencendo-se, insistência da cunhada, procurou um psicólogo e passou a fazer psicoterapia. Isso ajudava muito. Não queria frequentar a igreja nem voltar à casa espírita que Murilo a levou. Com a ajuda de Marcela, encontrou um outro centro espírita bem parecido com o anterior e passou a frequentá-lo. Alguns dias, forçava-se a ir. Para lhe fazer companhia, Marcela e a sobrinha Sara sempre a acompanhavam. Muitas vezes, o Lia ia junto também. Os piores momentos eram aqueles que se encontrava só. Pensamentos amargos e cruéis de desvalorização e inutilidade, inspirados Percival, castigavam-na. Morra. Inútil. Morra. Se mata. A cada dia você está pior. Você não é importante para nada nem para ninguém. É um peso para sua família. Se mata. Crie coragem. Se mata logo. Acaba com isso de uma vez todas. Não seja covarde, insistiu o obsessor incansavelmente. Mas os bons espíritos agiam da mesma forma que o obsessor. Bárbara não estava sozinha naquela batalha. Ninguém está. Ela era assistida e amparada, na espiritualidade, no mesmo grau que era obsediada. Mas o que era bom quase não assimilava, porque o que é bom não dói, não machuca. O registro de ideias nocivas era mais intenso, pois provocava dor. Como se a vida ainda quisesse testá-la, Bárbara foi demitida. Mas não podem te demitir. Você não está bem. Marcela exclamava. Você pode procurar seus direitos. Eu detestava aquele lugar. Não gostei daquele emprego. Não vou procurar direito algum. Você vai ser indenizada aí. Favor, Marcela. Eu não aguento mais. Não quero falar nesse assunto, falou parecendo usar as últimas forças que tinha. Levantando-se, foi para o quintal na frente da casa. Quando a irmã se levantou e deu a entender que iria atrás dela, Antonella pediu. Marcela, deixa a sua irmã. Mas, mãe. Você fala muito, filha. Sua irmã precisa de paz. Aliás, você também. Aquiete sua mente. Aproximando-se de Marcela, a mãe orientou. Minha filha, pare de se afligir qualquer coisa. Aceite mais algumas opiniões, acontecimentos. Aceite mais as pessoas e tudo o que não puder mudar. Você se desgasta demais. Acalme sua mente. Aquiete os sentimentos. É isso que te faz sofrer. Mas, mãe. Não consigo, chorou. Consegue sim, filha. Consegue sim. Você não nasceu assim. E, se nasceu e se piorou, vai conseguir mudar. Tudo muda. Todos nós nascemos para sermos pessoas melhores. Seu trabalho é consigo mesma. Reze, Marcela. Faça prece e peça para a Mãe Santíssima, peça a Deus. O Lia, que estava na cozinha olhando o filho dormir no carrinho, comentou. A tia Bárbara não parece bem. Só de olhar no rosto dela a gente vê que não está no seu normal. Vamos dar um tempo para ela, não é mesmo? Estamos rezando, orando. Ela está fazendo tudo o que consegue. Vai dar certo. E a Marcela também vai conseguir mudar. Mãe Santíssima vai olhar minhas filhas, acreditou Antonella com muita fé. Passado um tempo, sorrateiramente, o Lia saiu sem ser percebida. Chegando ao quintal, na frente da casa, sentou-se ao lado de Bárbara que, apesar de percebê-la, não se virou para olhá-la. Tia. Oi, respondeu com um murmúrio, quase inaudível. Lembra quando, um dia, a gente estava sentada aqui e conversamos sobre dificuldades e você lembrou,
para mim e para Sará, de Maria, mãe de Jesus. Que ela era um exemplo maravilhoso de força, perseverança, coragem e fé. Não esperou que a tia respondesse. Sabe? Naquele dia, aquela conversa mexeu comigo. Você me ajudou muito. Bárbara olhou para ela e Ulia disse. Te devo muito, tia. A conversa me ajudou a segurar a onda. Vinha aquela coisa ruim, aquela neura, uma vontade de gritar, um desespero e eu lembrava do que a gente tinha falado. Quase pirei, naquela Queria sair correndo e fazer umas loucuras ou colocar uma corda no pescoço. Mas lembrava o que me disse, o jeito que falou de Maria, mãe de Jesus. Ela foi muito corajosa. Hoje eu entendo isso. Sua maneira de explicar me ajudou. Deu um maior exemplo de amor. Sabe, tia, falar de amor é fácil. Qualquer um fala. Quero ver parar de julgar lixo no mundo através dos pensamentos e palavras. As pessoas sonham com um mundo melhor, sem violência e ofendem os outros nas redes sociais. Tudo é sagrado para Deus. Cuidado quando ofender seja quem for. Quando fizer a menor das criaturas, é a mim que está fazendo, disse Jesus. Longa pausa e completou. Tia, eu sei que está fazendo de tudo para melhorar e sair dessa vibração. Continue fazendo. Faça mais, se for preciso. Eu estava na pior e você me ajudou com aquelas palavras. Então, sei que pode ajudar mais gente com seu dom de falar. Bárbara abraçou com força e chorou. Na espiritualidade, mentores e amigos espirituais, que atuavam beneficamente, aproveitavam-se de toda e qualquer situação ou pessoa de coração bom para que vibrações de amor, ensinamentos de luz, energias superiores envolvessem Bárbara. Ela precisava aceitar e entender sua importância no mundo. Estava se esforçando para se libertar dos laços que se deixou prender. Diante disso, recebia toda a ajuda possível. Ao se afastar do abraço, secou o rosto com a mão e falou. Não bastasse, estou sem emprego. Isso é ainda pior. Talvez não, tia. Lembra, um dia, quando fomos ao centro espírita e o palestrante contou a história da vaca. Que vaca, Ulia? Franziu o semblante, tentando recordar. Foi mais ou menos assim. Havia um instrutor, um mentor muito benevolente no plano espiritual e o seu aprendiz. Eles foram visitar uma família muito, muito pobre. Chegando lá, sem serem vistos, porque estavam no plano espiritual, perceberam que a família toda só tinha uma vaca para prover alimento. Todos dependiam do leite dessa vaca para viver. Não tinham outra fonte de alimentação. Aí, o instrutor espiritual disse: Vamos ajudar essa família a progredir. Eles precisam viver com dignidade. O aprendiz ficou feliz com a decisão do mentor. Então, o instrutor arrumou condições para que a vaquinha, única fonte de alimento da família, morresse. O aluno ficou confuso e desesperado. Chegou a ficar contrariado com o instrutor. Indignado, perguntou: Como pôde fazer isso? Tirou a única fonte de sustento dessa família. Calmo, o mentor falou. Vamos aguardar. Daí foram embora. Voltaram um mês depois. O aprendiz estava preocupado e ansioso para ver a família. O mentor que o instruía apontou. Veja só, o pai arrumou trabalho, os filhos arrumaram trabalho, a mãe também. Hoje, todos vivem melhor. Quer dizer, quando tiram algo de você, nem sempre é para o seu mal, mas para ver a sua capacidade de ação para não ser dependente. Bárbara sorriu levemente. Ficaram ali, mais algum tempo, em silêncio. Depois entraram, mas a história contada pela sobrinha não saía de seus pensamentos. É isso que não pode acontecer, esbravejava Perceval. Pessoas assim, que levantam o ânimo dela, se aproximarem muito. Já nos bastam as mudanças de vibrações com as meditações, preces, leituras, livros, psicoterapias. Já tentei perturbar aquele psicólogo, mas ele se garante. Dane-se. Meu acerto de contas não é com ele. Precisamos intensificar nossos ataques e envolvimento.
Ela tá ficando esperta, chefe. Está reagindo. Faz prece quando tá mal e... Não interessa. Já tivemos grandes conquistas. Podemos fazer muito mais. Apesar do tempo decorrido, Murilo não conseguia esquecer Bárbara. Ela foi a pessoa mais significante que namorou. Além disso, ela estava presente em muitos detalhes de sua vida. No brinquedo que ela comprou para Oliver, na almofada que deu para o felino e o gatinho adorava usar, no livro com o qual o presenteou, em cada café que preparava. Bebida quente que ela apreciava tanto. Perceval ainda o visitava, às vezes. Para ele, Murilo era um enigma. Não o odiava. Não sabia o que sentia ele. Certo grau de respeito, talvez. Ignorava de onde o conhecia. Mesmo estando na espiritualidade, de acordo com a evolução moral, desconhecemos muito sobre várias encarnações. Para Percival, era importante Murilo se manter distante de Bárbara, isso sempre o induzia a repudiá-la. Envenenava-o, em nível de pensamento, fazendo-o relembrar do vídeo que recebeu. Antonella abriu os olhos e viu Henrico ao seu lado. Tomada de forte emoção, não conseguiu sequer pronunciar seu nome e o abraçou forte. Envolveram-se com muito carinho e amor. Eles se conheceram na infância e nunca, desde o desencarne do marido, haviam passado tanto tempo distante um do outro. Oh! Minha Nela, quanta saudade! Chamou-a pelo apelido que costumava usar para a esposa. Sinto tanto sua falta, Nelinha. Eu também, eu também. Você partiu e me deixou aqui. Que isso? Porque nossos filhos precisam muito mais de você. Eu precisava vir pra cá. Tinha chegado minha hora. Henrico. Que falta você me faz. Aconteceu tanta, mas tanta coisa desde que foi embora. Você soube de tudo ou não? Soube. Soube de tudo, minha Nela. Fiquei triste, mas não podia fazer muita coisa. Eu orei. Orei muito. Como foi? Mas me conta como foi morrer. Antonella pediu. Eu tava lá na praça com o Billy. Olhava um passarinho levando coisa pro ninho, que estava na árvore. Aí, senti uma coisa estranha. Uma dor forte no peito e não consegui respirar. Botei a mão no peito e olhei pro Billy. Aí vi meu pai. Fiquei confuso, tonto, zonzo. Meu pai estendeu a mão para mim e eu peguei. Aí ele falou. Vamos ver aquele ninho de perto. Não sabia explicar, mas, de repente, estava eu lá na árvore, olhando bem de perto o passarinho dando comida pros filhotes. Tomei um susto. Lógico. Aí, bem suavemente, fui baixando, levitando de novo fiquei em pé no chão. Olhei pro lado e me vi deitado e o Billy latindo pra um monte de gente em volta. Fiquei com medo e minha mãe apareceu. Comecei a ver o tio Basílio, a tia Juliana e um monte de gente conhecida. Logo falei. Morri. Mas não senti nada, além do susto. Então, apareceu um monte de gente que nem conhecia. Uns pareciam vestidos de médicos e enfermeiros, mexendo no meu corpo que estava lá no chão. Hoje sei que eram socorristas me desligando do meu corpo. Aí, minha mãe estendeu os braços e me disse. Venha, meu filho. Me dá um abraço. Abracei minha mãe e não vi mais nada. Dormi. Acordei num lugar diferente. Parecia um hospital. Era muito bonito. Muito bom. Então foram me instruindo e me esclarecendo. Disseram que meu corpo morreu, mas eu não. No começo, quando a gente chega aqui, tudo é meio confuso e estranho. A mente da gente fica diferente. Eu sentia, no meu interior, você chorando e lamentando. Mas aí, recebi muita, mas muita orientação para não ficar triste nem querer ver você, as meninas ou nosso filho. Essa parte foi a mais difícil. Não podia querer ver vocês. Ainda bem que você não ficou muito tempo chorando minha falta. Vocês aceitaram os desígnios de Deus e não ficaram lamentando, deprimidos minha partida. Soube que alguns não conseguem. O choro, o desespero daqueles que ficaram na terra atrapalham demais a mente deles. Aí,
Eles retornam para junto dos encarnados, no plano físico. Sofrem muito mais. Muitos se deparam com a espiritualidade inferior que os maltratam demais. Então, para não me atrair para junto de vocês, eu orava. Onde estou tem um lugar específico para orar. Não que a gente não possa rezar, fazer prece fora dali. Não é isso, mas é um lugar onde buscamos forças e inspiração. Como quando vamos à igreja, templos terrenos. Esse, em particular, é um lugar muito bonito. Nunca vi nada igual. Parece uma catedral gigantesca. Mas dentro é diferente. É como uma catedral que serve para todas as religiões. Encontrei católicos, como nós, rezando lá. Também evangélicos, judeus e outros. Quando estamos lá, fechamos os olhos e, na nossa mente, se forma um altar da nossa religião, da nossa fé. Entramos em prece e alcançamos o altar da nossa alma. Fazemos uma comunhão com Deus da forma como entendemos. Ficamos num estado que não sei descrever, de tão bom que é. Fui muito pra lá. Orei muito vocês. Eu também orei você. Eu sei, minha Neila. Recebi suas preces em forma de bálsamo que me ajudou. Você dizia: fica em paz aí que eu cuido das meninas. Eu ficava tranquilo. Sentia sua força. Às vezes, penso que fracassei. Até o Sandro abandonou a Patrícia e os filhos. Ele vendeu nossa casa e ficou com o dinheiro. A Marcela não casou, mas esse não foi o problema. O problema é ela não aceitar. Marcela não para de falar nisso. A Bárbara vendeu a empresa, contou tudo como se ele não soubesse. Todos vão se fortalecer muito com essas lições duras da vida. Não foi acaso, Neila. Aguardou um momento e disse: a Marcela precisa parar de reclamar. Reclamações, críticas atraem vibrações tão ruins. Ela precisa se elevar, acreditar que Deus não faz nada errado, ter fé. A ansiedade acaba quando temos fé e deixamos Deus cuidar daquilo que não podemos, que não conseguimos cuidar. Estou preocupada com a Marcela. Ela está muito ansiosa. Converso muito com ela. Dou toda a atenção, mas parece que nunca está bom. Essa nossa filha, coloca tanta coisa desnecessária na cabeça. Coloca tanta coisa inútil para fora, expõe todos os pensamentos. Esse tipo de atitude não a deixa perceber o quanto recebe, o quanto nós doamos para ela. Além disso, dispara a ansiedade. Se parasse de reclamar e observasse melhor à sua volta, veria que as pessoas oferecem atenção e amor da forma que conseguem. A ansiedade é aplacada e até derrotada com a fé. Acho que é a filha com quem mais conversamos, mas ela não percebeu isso. Quando paramos de reclamar, começamos a sentir o amor que o mundo nos oferece. Se ela seguir o exemplo da irmã, vai se equilibrar e parar com essa ansiedade. Somente quando calamos os sentimentos intensos, conquistamos a paz. Vou pegar no pé dela para que pare de reclamar e criticar, Antonella considerou. Estou muito preocupada com a Bárbara também. A filha que eu julgava mais forte está com depressão. Ela está sendo bem amparada. Desde que começou a se esforçar para melhorar, desde que começou a fazer de tudo, se empenhando de todas as formas para reverter esse estado, a Bárbara vem sendo muito ajudada, muito amparada. Muitos amigos que eu nem sabia que a gente tinha, estão fazendo o possível para mostrar a ela o valor que ela tem. Nossa filha é envolvida com energias boas. Ela está vencendo essa batalha, apesar de não acreditar. O problema maior é que ainda não se encontrou profissionalmente. Mas logo isso vai acontecer, porque ela está se empenhando. E acho que você vai ajudar nisso, minha Neila. Vai sim. Todas vocês são unidas e isso vai ser muito importante. Todas vocês vão superar tudo e vão crescer. É que tem dia que Bárbara fica muito para baixo. Não sei como ajudar, Antonella comentou, sem dar atenção ao que foi dito. Sabe, Neila, temos de parar de reclamar, criticar e aprender a conviver com a tristeza também. No mundo em que vivemos, não podemos só querer alegrias, festas, comemorações.
A tristeza não também faz parte da vida. Temos de pegar a tristeza, enfiar no bolso e seguir fazendo o que é bom para nós e para o mundo. Quando o futuro chegar e tivermos coisas novas e interessantes para prestarmos atenção, a tristeza terá se perdido no caminho. Estou triste pela nossa neta Lia. Não importa o que Lia fez para precisar passar isso. O que importa é o que ela fará de bom agora sendo soropositiva. Ela precisa cuidar de si mesma, em primeiro lugar. Cuidar bem do filho. Procurar uma vida saudável e ajudar as pessoas de alguma forma. Trabalhos sociais seriam muito bons. Ah, Henrico. Você precisava estar do meu lado. Eu estou, Nela. Em pensamento, eu estou. Que você precisou ficar longe de mim. Ela quis saber. Eu não soube disso assim que cheguei aqui. Demorou um pouco. É que, num passado distante, entre outras coisas, você foi embora de casa e me largou sozinho com as crianças. Apesar de te amar, eu te amaldiçoei todos os dias de minha vida. Criei uma névoa escura no meu coração. Reclamei. Pensava que deveria ter sido esperto e te abandonado antes com as crianças. Desejei tanto, mas tanto isso que registrei essa névoa escura no meu coração e na minha alma. Isso, nessa última reencarnação, parti antes. Nós planejamos tudo. Primeiro nos encontramos aqui na espiritualidade. Brigamos, nos desentendemos e nos perseguimos com acusações. Vivemos em um lugar muito ruim por causa disso. Até descobrimos que nos amávamos, Rio. Depois, começamos a rezar para sair de onde estávamos e fomos socorridos. Levados para um lugar bom, nós entendemos que precisávamos resolver aquela situação inacabada naquela reencarnação. A distância que tomamos dos nossos filhos não foi boa para eles. Não cumprimos nossa tarefa como pais. Apesar de estarem comigo, não os orientei como deveria. Eu os tratei mal. Como fui ignorante. Deveria ser um pai mais presente, atento, amoroso. Precisava corrigir isso. Arrependida do que fez, você quis, novamente, ficar com os meninos e fazer o que não fez antes. No planejamento reencarnatório, mostraram para nós a necessidade de eles estarem crescidos, que esse seria o período mais necessário da família estar unida. Isso, aconteceu de eu ir embora com eles grandes, sorriu. Filho grande dá mais trabalho, riram. Mas, agradeço a Deus, pelo menos, ter me deixado ver meus meninos crescerem. Deus foi tão bom. Mas essa vida não é o fim, minha Neila. Aproximou-se dela e a abraçou. Beijou-lhe e lhe fez um carinho no rosto, dizendo: Eu amo você, minha Nelinha. Sinto falta da sua macarronada, do seu nhoque, Rio. Henrico. Você precisa se lembrar de uma coisa que vou falar. Quando estamos cozinhando e nos alimentando é muito, mas muito importante cuidarmos bem dos nossos pensamentos e das palavras. Antes de prepararmos os alimentos ou de consumi-los, nós precisamos parar, agradecer pela abençoada oportunidade daquele instante. Agradecermos e abençoarmos todos aqueles que fizeram com que aquele alimento chegasse ali até nós. Os alimentos são um meio de refazimento. Assim que a gente para e pensa em agradecer e pedir bênçãos para um alimento que será preparado ou consumido, espíritos amigos, familiares queridos, quase imediatamente, ficam ao nosso lado auxiliando a impregnar aquela comida com energias saudáveis, fluidos magnéticos nobres, que ajudam até no restabelecimento e refazimento da saúde, na cura de doenças, inclusive. Isso, uma canja bem feita na intenção do doente, levanta a pessoa necessitada. E a intenção, a energia que se coloca. Entidades superiores e também amigas ajudam nisso. O contrário também acontece. Se cozinhamos e estamos com raiva, gritando, esbravejando, brigando, xingando, falando palavrões, colocando energias pesadas no que fazemos. Mas que a comida esteja boa, gostosa, pessoas sensíveis podem passar mal. Ao longo do tempo, consumindo alimentos preparados dessa forma, nosso corpo e nossa mente podem adoecer.
Espíritos inferiores se aproximam muito, muito de quem cozinha xingando, brigando, com raiva. Eles ajudam a impregnar os alimentos com fluidos nocivos, que fazem mal. Ensine isso para as meninas. Fale quantas vezes forem necessárias. Isso, sua comida é tão boa. A gente se alimenta dela até no cheiro, achou graça. Estou com saudade daquele seu nhoque, daquela salada de batata com maionese. Enrico sentiu-se distanciando. Enrico. Antonella acordou. Sentiu o coração apertado pela saudade. Lembrou-se vagamente de ter sonhado com o marido. Recordou-se de ele tê-la beijado e dito que estava com saudade de sua macarronada e nhoque. Levantou-se e foi cuidar de seus afazeres. Achava-se animada e com muita vontade de cozinhar. Aproveitando-se de Bárbara, nos últimos estágios do sono, Perceval a envolvia. Acorda, minha querida. Acorda com o barulho que sua mãe está fazendo. Ela não respeita aqueles que dormem um pouco mais. Ou será que ela quer acordar as pessoas que não trabalham, são inúteis e não fazem nada? Levante-se, vamos. Inútil. Será que hoje você terá coragem de morrer? Será que hoje é o dia que terá coragem de acabar de vez com essa sua vida miserável? Covarde. Inútil. Se mata. Se mata logo. Você nunca vai conseguir. Nunca. Viverá nessa agonia, nesse desespero. Viverá sofrendo todo esse desânimo para sempre enquanto viver. Se mata. Faça hoje ser o grande dia. O dia em que teve coragem de morrer. Covarde, envolvia como se sussurrasse em seu ouvido. Bárbara acordou. Escutou a mãe fazendo barulho na cozinha. Um momento pensou que a senhora fizesse aquilo de propósito para acordá-la. Afinal, ela estava sem fazer nada. Poderia ajudar nas tarefas da cozinha. Era almoço de domingo. O almoço mais bem preparado da semana, dona Antonella. Gostaria de ficar deitada. Estava esmorecida. Forçou-se a levantar rápido, não se permitindo pensar que seria melhor ficar na cama ou que seria um dia difícil. Procurava ensinar sua mente como lhe foi sugerido. Seu principal assunto na psicoterapia era a preocupação com o emprego. Desejava um trabalho. Não somente um trabalho, gostaria que surgisse algo de que gostasse de fazer. Inquietava-se com o dinheiro. Se ficasse muito tempo sem fazer nada até a psicoterapia teria de deixar de fazer. Algo que não queria. Sentia-se incrivelmente bem e percebia o quanto havia progredido. Conforme orientação, buscava trocar de pensamentos e sentimentos. Esforçava-se para sair de frequências negativas. Algumas vezes chorava, sem nem mesmo saber o motivo, e isso aliviava a pressão. Acreditava-se bem melhor depois. Acalentava-se a fé de que aquilo iria passar. Seria uma nova pessoa. Feliz, equilibrada. Acreditava que enfrentaria desafios e dificuldades com serenidade e aceitação. Tudo isso era responsabilidade da esperança que criou esse meio do que fazia, e de novos hábitos mentais. Levantou-se, tomou um banho rápido para despertar e foi para a cozinha. A bênção, mamãe, beijou a senhora. Deus a abençoe, minha filha. Nesse exato momento, sem que as encarnadas vissem, energias sublimadas se derramaram entre elas. Vigor e ânimo foram absorvidos seus corpos espirituais. As bênçãos espirituais não envolvem somente a quem é direcionada, quem as roga também as recebe. A senhora está animada hoje, reparou e sorriu para sua mãe. Estou sim. Já fiz arroz, feijão. As coxas de frango estão assando. O molho está pronto. Falta cortar a massa pro nhoque. Fez nhoque hoje? Fiz. Sonhei com seu pai. Ele me dizia que estava com saudade de comer o nhoque que eu fazia, sorriu. Falou pra cozinhar com amor ou algo assim. Bárbara sorriu. Olhou para o fogão e achou que sua mãe havia exagerado. Tinha feito muita coisa. Quanta comida, reparou, mas não criticou. Se a Pietra vier com os meninos, tenho bastante para todo mundo.
Em seguida, Antonella pediu. Você me ajuda a enrolar e cortar a massa daqui a pouco. Lógico. Deixe-me tomar café. Não tem pão. Nem fui buscar. Tudo bem. Eu busco, disse Bárbara, que foi até a gaveta da cozinha onde tinha uma bolsinha sempre com dinheiro trocado e moedas para pequenas compras na padaria do bairro. Naquele momento difícil, financeiramente falando, preferiam usar dinheiro para controlar as despesas. Pegou a pequena bolsa e se foi. Aproveita e se joga embaixo de um ônibus ou de um caminhão, quando for atravessar a avenida. Tenha coragem hoje. Se mata, influenciava Percival, não desperdiçando qualquer oportunidade. Ela não deu atenção aos pensamentos que passaram pela cabeça e saiu de casa buscando pensar em outras coisas. Olhar para o lado e reparar como o dia estava bonito. Enquanto caminhava até a padaria, Bárbara viu duas vizinhas da sua rua, que conversavam. Ao passar pelas mulheres, educada, cumprimentou-as. Em seguida, uma delas perguntou. Você é uma das filhas da Antonella, não é? Perguntou Margarida. Sim. Eu sou, Bárbara afirmou. Você tem uma irmã bem parecida, tornou a mulher. Sempre me confundo. Eu sou a Bárbara, sorriu. Ah! Eu estava falando aqui pra Miriam que esse cheiro de comida boa, logo cedo, só pode vir lá da casa da sua mãe. É de lá, não é? É sim. Ela já está fazendo o almoço, confirmou. Quando Antonella está cozinhando, a rua inteira fica com água na boca, Miriam elogiou. Ignorando ser sugestão espiritual, Bárbara disse, brincando. Vamos fazer comida para vender, então. Quem sabe, a frase saltou-lhe da boca. Não pensou no que falou até começar a concatenar as ideias. Jura? Quando? Margarida se interessou. Confusa, Bárbara respondeu ainda sem pensar. Se eu encontrar as embalagens para a Marmitex, começamos hoje, sorriu, acreditando ser uma brincadeira. Vai ali, na rua onde está a feira, em frente da barraca de frios. O senhor Alfredo abre a lojinha de doces, hoje, domingo. Lá ele também vende embalagens, coisas de festa. Fica aberto até às 12 horas, indicou uma das mulheres. Eu não sabia. Vou até lá. Mas... vocês estão interessadas mesmo? Quis se assegurar. Lógico. Moro ali, no número 350, apontou. Pode levar lá em casa o que eu quero. O que tem para hoje? Nhoque, coxas de frango assadas, arroz, feijão, salada de batata com maionese. Estamos iniciando, sabe? Vocês vão fazer como? Tipo Marmitex, ou podemos comprar só as coxas? Miriam quis saber. Enquanto, Marmitex, depois vamos trabalhar com encomendas e venderemos coxas e assados separados. Quero 5 Marmitex, hoje, Margarida pediu. Quero 4. Moro ali, no 345, decidiu a outra. Tudo bem. Mais tarde, volta das 12 horas, eu levo lá para vocês. Que ótimo. Assim não vou para a cozinha hoje, a mulher se alegrou. Bárbara sentiu-se esquentar e tremer. Como podia assumir um compromisso daquele tipo? Era loucura. Apesar disso, apressou-se até a rua da feira. Procurou pela barraca de frios e encontrou a loja do senhor Alfredo, aberta, conforme a indicação. Entrou. Pensou nas embalagens de que precisaria. Olhou na bolsinha e ficou aliviada a encontrar dinheiro suficiente para pagar a compra. Agradeceu e se foi. Ao chegar à sua casa, Bárbara sentiu-se gelar. Como explicar o que aconteceu? Com a voz trêmula, olhou para sua mãe, para Marcela e Patrícia, que já haviam levantado, e contou sua história. Assustada, Marcela arregalou os olhos para as embalagens que sobre a mesa e perguntou. Isso tem chance de dar certo? Quando existe empenho e boa vontade, tudo o que queremos dá certo. Patrícia respondeu animada. Então vamos para o fogão fazer mais comida, Bárbara falou. Todas nós sabemos cozinhar. Ainda é cedo e,
Juntas, podemos fazer bem depressa. Acorda a Graziella e a Sarah para nos ajudar. Virando-se para Antonella, pediu. Mamãe, a senhora conhece muito mais os vizinhos do que nós. Vai lá, chama cada um deles no portão e diga que estamos fazendo marmitex para vender. Vou fazer umas contas bem rápidas aqui, só para termos uma noção e... Peraí. Patrícia interrompeu. Saiu um instante e voltou às pressas com um folheto na mão. Faça as contas, mas dê uma olhada nos preços desse folheto de marmitex. Pode se basear nele, eu acho. Lembrando que hoje é domingo, isso pode cobrar um pouquinho mais caro, eu acho. Ótimo, Pat. Mas... estamos começando, né? Verdade. Um segundo e lembrou. Gente. Vamos orar?